a los dos. Voy a presentar ahora a los coordinadores de una obra colectiva que presentarán justamente los resultados de un proyecto temático titulado Formación y Trabajo de Docentes y Docentes Rurales en Brasil, décadas 1940-1970. El título de la obra es Historia e Memoria da Educación Rural no século XX, que van a presentar justamente a sus coordinadoras y coordinador, el doctor Marcioniro Celeste Filho, Rosa Fátima de Souza Chalova e Ilka Miglio Mesquita. Todas y el mismo doctor con tan amplia trayectoria en el campo de la educación y la historia de la educación, que les robaría demasiado tiempo de la presentación, así es que voy a dar una muy breve semblanza de ellos. Ilka Miglio Mesquita es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, maestra en Educación por la Universidad Federal de Uberlândia y doctora en Educación por la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp. Es profesora del curso de Historia y posgrado en Educación de la Universidad Tiradentes y líder del grupo de investigación Historia, Memoria, Educación e Identidad. El doctor Marcioniro Celeste Filho es licenciado en Historia por la Universidad de Sao Paulo y doctor en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es profesor del Departamento de Educación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Estadual Paulista y Julio de Mesquita Filho, y profesor de los programas de posgrado en Educación de la UNESP y Docencia para la Educación Básica de la misma universidad. Rosa Fátima de Souza Chabola es doctora en Educación de la Universidad de Sao Paulo, catedrática de Historia de la Educación y presidenta de la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación e investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq. En la presente reunión formó parte del comité organizador y coordinó los trabajos de la temática 4, miradas comparativas y otras nacionales de políticas y proyectos, experiencias de la educación rural en América Latina. Pues les cedo la palabra. Me parece que ustedes también han encontrado una forma de organizarse los tres presentadores y pues adelante, tienen 25 minutos. Gracias. Bom, eu vou compartilhar com vocês brevemente aqui onde está. Aqui. Este livro, História e Memória da Educação Rural, ele é fruto desse projeto de pesquisa, formação e trabalho de professores rurais, um projeto que envolveu 13 estados brasileiros que estão aqui coloridos, né, que mostram um pouco a extensão territorial coberta pelo projeto de pesquisa. E, é claro, é um projeto que envolveu um grande número de pesquisadores, foi fruto de um trabalho coletivo, e ele tem uma mirada comparatista, né? O que nós tentamos fazer foi problematizar, refletir sobre essas realidades, as aproximações e também as diversidades que marcaram essa história da educação rural no Brasil, a partir da problematização do trabalho e da formação de professoras e professores rurais. Lembrando a vocês que uma das marcas da educação brasileira é a desigualdade regional, né? Cada estado constitui o seu sistema estadual de ensino, e isso gerou, historicamente, no país, muitas diferenças, e a possibilidade de pensar articuladamente, né, por aproximações, mas também considerando a diversidade,
foi o nosso grande desafio. Um dos eixos do estudo foi o normalismo rural, né? Que nós tivemos desenvolvido no Brasil exatamente nesse período, entre as décadas de 30 e 70, e o trabalho docente, as condições de trabalho dos professores e professoras rurais, o ingresso na carreira como professor, como docente, e o modo de articulação de vida desse trabalho nas escolas rurais. Então, apresento aqui... não consigo fazer passar. O nosso grupo de pesquisa. Reunimos, portanto, quase 40 pesquisadores de diferentes níveis, professores mais experientes, orientadores de mestrado e de doutorado, mas também mestrandos, doutorandos e licenciandos. Então, é um grupo bastante grande, de diferentes universidades, de diferentes estados brasileiros. Ao todo, nós reunimos 18 instituições de ensino superior. Contamos também com a participação da assessoria da professora Oresta Lopes Pérez, que foi extremamente importante no diálogo e nas trocas que nós tivemos ao longo desse trabalho. Queria dizer também que boa parte desse grupo esteve presente nesse seminário desde o início, né? Então, assim, partes desse trabalho foram apresentadas e discutidas e debatidas também no seminário. E qual era o nosso intuito, né? A educação rural, na perspectiva histórica, pouco investigada no Brasil. Então, era uma tentativa de trazer à tona, dar visibilidade a uma temática extremamente importante, mas invibializada, que não tinha visibilidade. Então, nosso objetivo foi realizar esse estudo em perspectiva comparada, nesse período, analisar esse status profissional dos professores primários rurais, buscando compreender tanto os processos de formação como de carreira, de salário e de condições de trabalho, e identificar os referenciais externos, a circulação de modelos para a educação e a formação de professores rurais. Bom, foi uma satisfação enorme. Esse trabalho foi realizado com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no período de 2017 a 2020. Agora eu passo, então, a palavra à Ilka, que vai fazer uma exposição sobre o livro propriamente dito. Boa noite, né? Boa noite a todos, todas, todos. Oi, Ilka. Oi. Só um instante. A Marcela vai apresentar. Isso. E eu já estava fazendo assim, né? Bom, então, eis aqui, né, um livro, né, que teve estudos colaborativos envolvendo pesquisadores, né, e pesquisadoras de diferentes regiões, né, do Brasil, e que tem estudado, tem especificado na pesquisa, no campo da história da educação, né, na última década. E, nesse sentido, né, consiste um importante esforço, né, investigativo de alargamento do conhecimento histórico sobre a educação brasileira. Esses estudos têm contribuído tanto para o aprofundamento de objetos de estudos na perspectiva regional, né, como a Rosa falou, quanto para a produção de interpretações mais abrangentes, né, fortalecendo o diálogo entre pesquisadores e lapidando a sensibilidade para a diversidade da educação no país. Ao mesmo tempo, né, em que aprimora
a experiência cooperativista, fomentando aí um profícuo debate das conexões, dos distanciamentos, né, e das relações entre distintas escalas de análise. Então, eis aqui um livro. Este livro que vos apresento se materializa, né, por muitos esforços. Ele reúne resultados do projeto, né, que é intitulado Formação e Trabalho de Professoras e Professores Rurais do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso, Piauí, Sergipe, Paraíba, Rondônia, Maranhão, que mais? Pernambuco, e dentro das décadas de 40 e 70 do século XX, que objetivou, então, analisar essa profissionalização docente no Brasil, buscando compreender as políticas públicas, né, empreendidas em âmbito nacional e estadual para a formação do magistério rural e as formas de recrutamento, de carreira, salários e condições de trabalho dos professores e das professoras que atuaram nas escolas primárias rurais. Então, como a Rosa falou, foi um projeto que contou com o financiamento CNPq, que foi importantíssimo, né? É bom a gente falar nisso, porque nós estamos vivendo um tempo que não temos mais, né? Então, os autores e autoras, eles teceram suas narrativas que foram organizadas a partir de 4 eixos temáticos, né? Que a gente pode colocar. O primeiro eixo é o balanço bibliográfico sobre a educação rural. O segundo eixo, os referenciais externos e circulação de modelos sobre a educação rural. E o terceiro eixo, a formação de professores rurais. E o quarto eixo são as memórias e representações sobre a docência nas escolas primárias rurais. Eis aqui um livro. No balanço bibliográfico, né, desse primeiro eixo temático, balanço bibliográfico sobre a educação rural, uma das metas do projeto, né, inicial, o leitor, né, poderá apreciar 3 produções sobre a formação e trabalho de professores rurais presente nos anais do Congresso Brasileiro de História da Educação, o CBHE, em dissertações e teses e em periódicos especializados, né, que são publicados nos diversos periódicos, né, especializados aqui no Brasil e no exterior. As autoras pontuam tanto a escassez de pesquisas quanto o avanço sobre o tema e identificam a necessidade de estudos verticalizados sobre o trabalho docente, permitindo captar temas em aberto, o alargamento de questões teórico-metodológicas e o aprofundamento de reflexões críticas acerca do conhecimento já acumulado sobre a temática. Eis aqui um livro. Eis aqui um livro que traz o nosso segundo eixo temático, né, que que são os referenciais externos e circulação de modelos sobre a educação rural. Nesse eixo, né, encontra-se produções de capítulos apresentando resultados de pesquisa sobre o movimento pela ruralização do ensino em âmbito internacional pelas cartas de Sud-Menuti, o curso normal regional e a formação da professora primária rural, o CREFAL, e as experiências de educação fundamental no México e no Brasil, e a educação rural delineada por organismos internacionais de cultura e suas repercussões no Brasil.
Por esses temas, foi possível apreender a constituição de redes de sociabilidades, conectando e articulando sujeitos e ideias entre organismos internacionais e brasileiros, no que refere à educação rural, em perspectiva liberal. Eis aqui um livro. Neste livro, a gente traz aqui o terceiro eixo, que é a formação de professores rurais. Nesse eixo, a formação de professores rurais é tecida pelos e pelas autores e autoras no exercício de comparação, trazendo aproximações e distanciamentos, especificidades e similaridades de políticas e experiências de formação de professores, professoras, professores, professoras primárias, rurais no Piauí e Mato Grosso, de 1940 a 1970, em Pernambuco e Paraná, em 1930 a 1960, na Paraíba e Pernambuco e no Piauí, de 1930 a 1960. Os cursos para professores leigos, a criação de escolas normais rurais e de escolas normais regionais, constituem marcas históricas da história da educação rural no Brasil. Não no sentido de resolver o problema da educação primária rural, não nisso, mas de notabilizar experiências históricas. Eis aqui um livro. E no nosso quarto, eixo temático, nós trazemos neste livro memórias e representações sobre a docência nas escolas primárias rurais, que é nosso quarto eixo dessa obra, apresentando-se capítulos sobre a formação e atuação docente no Brasil, tendo em vista o tempo de delimitação histórica da pesquisa, pelas memórias tecidas em teias que revelam atuações de trajetórias significativas de sujeitos de distintos lugares, traduzindo aí fazeres específicos, destoados e nada homogêneos. As tessituras dos textos sinalizam a emergência da educação rural como objeto de investigação histórica, colocando em destaque a arte de rememorar e produzir representações de ação docente das escolas rurais do Brasil. Os textos reunidos neste livro que vos apresentamos, pela produção de Sandra Cristina Fagundes de Lima, Odaleia Alves da Costa, Rosa Fátima de Souza Chaloba, Simone Burioli Ivachita, Agnes Yara Domingos Moraes, Flávio Anício Andrade, Rony Rei do Nascimento Silva, Ilka Miglio de Mesquita, Marcioniro Celeste Filho, Antônio de Pádua Carvalho Lopes, Alessandra Cristina Furtado, Rômulo Pinheiro de Amorim, Eliana Oliveira Nunes de Azevedo, Iracema Santos Carvalho dos Anjos, Rosa Lídia Teixeira Correia, Thaís Bento Faria, Virgínia Pereira da Silva de Ávila, Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, Manuela Garcia de Oliveira, Maria do Perpétuo Socorro Castelo Branco Santana, Analete Regina Schelbauer, é difícil, José Edmar de Souza, Aura Esteves, Railane Navarro Barreto, Josemir Almeida Barros e Nilce Vieira Campos Ferreira. Autoras e autores que se ocuparam de tessituras da história e memória da educação rural no século XX, trazendo contribuições para o alargamento do campo sócio-histórico da educação e sinalizam a emergência da educação rural como objeto de investigação histórica, como um desdobramento de perspectiva que redimensiona a história da escola e da profissão docente.
coloca-se em destaque a construção histórica de diferenças e desigualdades sociais, interrogando os processos educacionais peculiares vivenciados por grande número de pessoas residentes nas áreas rurais. A feitura deste livro que vos apresentamos, expressão do interesse em avançar na produção do conhecimento histórico, na preservação da memória e do patrimônio educativo rural do Brasil. Eis aqui o livro. Marcioneiro? Boa tarde. Continuando a apresentação, serei breve. Eu quero somente comentar um aspecto editorial que foi inédito para nós. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se está compartilhando. Estão vendo uma página escrita apresentação de capítulos? Sim. Estamos sim. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela honra de estar aqui. Eu não posso deixar de agradecer a Rosa Fátima e a Ilka pela confiança de participar também na organização desse livro com essas duas queridas colegas, e para agradecer também a Oresta Lopes por ter, inclusive, feito a apresentação deste livro. A apresentação do livro é da nossa caríssima amiga Oresta. E, aproveitando isso também, além de agradecer a todos os 26 autores do livro, agradecer ao corpo editorial, que teve um papel fundamental na seleção, na análise de cada um dos capítulos, aos professores Kazumi Munakata, Marcos Levi Ben Costa, Marta Maria de Araújo, Raquel de Cine de Campos e Sara Marta Dick. E aí, os últimos minutos que eu gostaria de apresentar é que, além de um projeto de pesquisa e do livro, esse projeto de pesquisa e os 14 capítulos do livro, eles foram apresentados coletivamente para a comunidade, tanto do projeto como a comunidade acadêmica em geral do meu país, com grande sucesso através de um canal do YouTube, a TV Nepel com PH, TV Nepel, da Universidade de Pernambuco, Petrolina. Nossos caros colegas, autores também no livro e participantes, inclusive, do terceiro seminário atualmente, os professores a professora Virgínia Ávila, o professor Josemir Barros e a professora Nilce Ferreira, organizaram uma apresentação de cada um dos 14 capítulos pelos seus próprios autores. Isso foi uma experiência muito gratificante. Então, ao término do livro, você também tem acesso a cada um dos autores, gastando por volta de 2 horas, cada um deles, para apresentar os seus respectivos capítulos. Então, além de ler os conteúdos, na parte final, você tem acesso a isso que eu estou apresentando aqui, só a primeira página, tem na página seguinte, 490 também, você vai no link do capítulo específico. Aqui está a apresentação do projeto, feito pela Rosa Fátima, e cada um dos capítulos, eu não vou fazer isso agora, clicar, senão pode dar problema na internet e acionar o YouTube, aqui pode travar toda a apresentação. Então, você é só clicar e você vai ter o autor apresentando em bastante tempo, isso que sempre nos angustiou. Nos congressos, e mesmo aqui, nós temos 15, 20 minutos, agora talvez 25 minutos de apresentação. Aqui, cada autor teve 2 horas, inclusive com a resposta aos ouvintes, e tivemos um sucesso de centenas de pessoas participando em cada um desses sábados que usamos seguidamente para a apresentação dessa obra. Foi uma experiência que eu acho que, para mim, pelo menos, foi inédita. E só para dizer, então, que é um livro multifacetado, fruto desses novos tempos em que não podemos ficar presencialmente sempre, tá bom? Muito obrigado a todos. Muchas gracias a los tres.
Ha sido bien interesante conocer una dimensión distinta de la educación rural. No me puedo imaginar cómo será en ese territorio tan extenso del Brasil. Seguramente es igualmente extensa la educación rural, así como de grande es Brasil. Pues me parece que no tenemos noticias hasta el momento de la doctora Keila. Entonces podríamos pensar en un intercambio más entre los presentes de comentarios y preguntas para los coordinadores de esta obra y también para los presentadores del trabajo de María Bertelli. Entonces, me gustaría saber si hay entre los presentes quien quiera tomar la palabra, ya sea para comentar o para hacer una pregunta, o también a través del chat podemos recibir las preguntas, porque no estoy segura si tenemos transmisión en Facebook y si por allá también nos pueda llegar algún comentario o pregunta. En el chat por el momento está ya el link del libro que se acaba de presentar y pues para todos aquellos interesados lo pueden tener ahí a la mano. Por ahora no hay preguntas en Facebook ni en YouTube. Bien, pues entonces tenemos tiempo para comentar. Adelante. ¿Quién quisiera hacer o abundar sobre algún aspecto de los libros que no tenemos, que habrá quedado por ahí seguramente para ser compartido? Graciela, yo quisiera sí, hacer un adelante, comentario. Oresta. Muchas gracias. Bueno, los dos libros son realmente muy significativos para este evento, por múltiples razones. Yo quisiera mencionar, Gunther, que yo también, la tesis de María, nos la platicó muchas veces y le decíamos que queríamos la publicación y ella nos dedicaba largas charlas, siempre muy amena para conversar, María, sobre sus experiencias en el trabajo de campo, en esta investigación. Y por lo tanto, pues queremos ver el libro. Y yo sé, Juan, todo el trabajo que tú hiciste también para lograr esta publicación y todo lo que significa para el legado de María y para el legado de la comunidad académica, que la recordamos con tanto afecto. Entonces, ojalá que pronto podamos ya tener el libro disponible y las valiosas reflexiones que ustedes nos hacen en este evento son realmente importantes, especialmente para un evento como este, que es una comunidad donde se hacen estudios en educación rural e indígena. Creo que el libro de María efectivamente es un legado no solo para México, sino para muchos países más. No sé, Juan, a mí me gustaría, si fuera posible, nos ampliaras sobre el título, porque el título es muy enigmático. No me acuerdo si exactamente así era el título de la tesis, pero la división es nuestra fuerza. Si pudieras comentarnos un poquito más, esa sería una de mis comentarios. Y bueno, y para cerrar mi participación, quisiera nuevamente agradecer a este grupo de pesquisa de Brasil, el libro que encabeza Marcio, Rosa, Ilka, y el grupo de pesquisa que encabezó Rosa Fátima. Realmente yo quiero comentar que para nosotros fue también muy importante el encuentro que hubo con este equipo de investigación, porque también fue como un espejo, ¿no? Yo le comentaba a Rosa, ¿no? Esta mirada de intercambios de México con Brasil y de nuestras respectivas historias de la educación rural,
nunca lo habíamos visto como fue en este grupo, de verdad. Yo se los decía ahí que era un momento muy importante, porque además ustedes también me decían que se estaban encontrando a nivel de todas las regiones. Entonces eso fue muy impactante, de verdad, muy impresionante, porque pocas veces se ve que apoyen a la historia de la educación rural con un proyecto financiado, que tenga la oportunidad de dialogar como lo hicieron ustedes, de mover estudiantes, profesores. Realmente fue un gran logro, Rosa y equipo, que lograron esto, pero además poder ver una imagen mucho más amplia de la historia regional. Generalmente seguimos con los estudios de caso o con 1000 preguntas sin contestar porque no tenemos tanto encuentros especializados como este que estamos logrando ahora, ni tampoco grupos de investigación muy amplios. Entonces yo nuevamente les quiero reiterar mi reconocimiento por todo ese trabajo y lo que nos aportan también a México con el libro para poder ver esos múltiples encuentros en esas historias cruzadas que así en ese término tan brasileiro, de historias cruzadas que tenemos en torno a la educación rural, ¿no? Y yo pude ver cómo Vasconcelos y cómo también Torres Bodet encontraron en sus proyectos Escucha hasta Brasil. Y es muy importante que esté publicado y que lo podamos seguir viendo. Muchas felicidades y muchas gracias por invitarme también a ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, pues que platiquen un poco de la metodología, Rosa, porque yo he dicho que hay algo que no está escrito en el libro y que es la horizontalidad. Lo que lograron como equipo, que no está en el libro, yo conozco el libro, pero hay una metodología de trabajo muy horizontal, muy colaborativo, muy poco jerárquico. En fin, a mí me gustó mucho el ambiente que se generó y le preguntaba a Rosa, esto no está escrito en el libro, pero es algo que funciona para cohesionar comunidades. Entonces, otro logro del libro también fue esa forma de relacionarse como grupo de pesquisa, creo yo. No sé, Rosa, si pudieran ampliar sobre eso también. Muchas gracias. Sí, y yo creo que sería una aportación excelente, un buen artículo que hable sobre la metodología de la colaboración, y sería utilísimo. Así es que, bueno, pues si alguien no tiene otra pregunta, podemos pasar por el momento, a darle la palabra a Juan y después a Rosa o a Ilka, al doctor Marcio, para que nos comenten sobre las inquietudes expuestas. A Rosa tem uma capacidade incrível de agregar. É uma pessoa amorosa, firme, pesquisadora, né? Muito firme, muito forte, e que agrega com simpatia, com respeito, né? E realmente, para nós, né, pesquisadores, ficar perto da Rosa, né, trabalhar com ela foi uma experiência, né, gratificante, uma experiência para ficar na nossa memória. E ter conhecido a Oresta, né, foi um presente. Conheci a Oresta no nosso encontro e de lá para cá veio a pandemia, que eu queria muito estar aí no México com ela, né, Oresta? Mas ainda vou. E trabalhar com o Marcionírio, com a organização do Marcionírio, me impressionou muito, me impressionou. Eu nunca trabalhei com um grupo tão organizado para fazer, conseguir, né, organizar tudo num livro.
Por isso que eu falei, eis aqui um livro. E pela primeira vez, como já colocado no grupo, eis aqui um livro, na primeira vez, sendo apresentado num congresso internacional. Muchas gracias. Ahora entendemos ese énfasis. Es claro en este momento. Muchas gracias. Juan, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Bueno, la tesis que, repito, el libro, digamos, convirtió la tesis, más bien, María convirtió su tesis en libro, fue una tesis de aproximadamente 200 páginas, se llamó Historia Social de la Escolarización y el uso del castellano escrito en un pueblo zapoteco migrante. Y creo que la llegada a un título tan distinto como La división es nuestra fuerza, que estaba ya en los hallazgos de esa tesis en 1998, la división era la fuerza étnica de un pueblo escindido, de unos grupos expulsados del pueblo, lanzados a la migración, etc. La división era la fuerza, pero me parece que hay otro proceso en las investigaciones que realizaba desde entonces María y que fue muy, muy contemporáneo de su finalización de esa tesis, que fue la otra historia de una, digamos, uso social étnico de la escuela, que fue la experiencia en el estado mexicano de Chiapas, ¿no? Como que esas dos experiencias forman mucho de la reflexión que hay a lo largo de este libro, que en principio hay una expresión manifiesta de decir, bueno, yo publico este libro 20 años más tarde porque creo que estas cosas vinieron pasando en mi manera de reflexionar sobre el uso de la escuela por parte de los grupos étnicamente distintivos. Pero así se llamó esa tesis. Entonces, pero bueno, ya la tesis realmente está en este libro porque sí está mucho más documentado en el libro. Ese capítulo que señala Gunther, que también le da mucha importancia a otra presentación que hubo respecto de este libro, la única, me parece que esta es la segunda, es un gran capítulo metodológico para la formación de etnógrafos. Es un capítulo donde el etnógrafo creo que donde muy claramente se palpa la reflexividad del etnógrafo a la hora de entrar al campo. Es lo que yo podría comentar. Muchas gracias. Siempre importante una reflexión acerca de la metodología que de pronto queda por ahí, pero es tan importante, al final nos permite concretar nuestras inquietudes teóricas y también nuestras inquietudes para conocer y saber, ¿no? Entonces, me parece excelente que estemos hablando de eso también esta tarde. ¿Alguno, Gunther, o también los otros coordenadores? Eu queria comentar, agradecer mais uma vez a Oresta. Eu nunca tinha pensado que eu poderia refletir sobre o próprio processo metodológico dessa forma, né? Mas eu acho que eu cheguei a esse tipo de trabalho depois de muita experiência de trabalho em rede e trabalhando com outros grupos. Vários desses colegas que estão nesse livro e nesse projeto, nós estamos trabalhando juntos desde 2007, né? Bastante tempo fazendo trabalho de história comparada no Brasil. Como o Brasil é muito grande e as realidades locais, regionais, muito diversas, eu acho que com o tempo, a gente vai aprendendo que a gente
desconhece muito o país. É o contrário, eu acho que é esse reconhecimento do nosso não conhecer o acervo que tem em cada estado, não conhecer o contexto histórico que foi se constituindo ao longo do tempo, ou seja, então a rede ela necessita muito dos saberes e dos conhecimentos dos colegas que estão participando, né? Porque cada região do Brasil, região aqui eu estou entendendo estado brasileiro, né? As divisões territoriais são muito específicas e só os colegas que fazem pesquisa, que estão orientando, que têm esse amadurecimento com os arquivos, com a história local, regional, eles têm condições de aportar, né, esse conhecimento. Então, partir do desconhecimento é muito importante fazer um trabalho mais horizontal, né? Eu não posso dizer como vamos fazer, mas eu posso dizer como coletivamente nós vamos fazer. Eu acho que isso eu fui aprendendo com o tempo também, e os colegas também. Eu acho que foi uma prática, nós fomos praticando, né? Esse modo de nos ouvir, de entender que somos diferentes, regionalmente diferentes, mas que tem uma política federal de educação. Então, qual é o diálogo possível? Qual é o diálogo da experiência, das trajetórias teóricas, né? Porque a gente também, nem todos trabalham da mesma forma, mas então nós tivemos que nos adaptar nisso, conversar sobre essas diferenças teóricas, encontrar caminhos comuns, né? Então, acho que isso é um tempo, viu, Oresta? São bastante anos aí de um grupo que gosta de trabalhar junto e que foi agregando outras pessoas novas, que não estavam desde o início, mas com esse mesmo sentimento, com essa mesma perspectiva respeitosa, né? Porque eu acho que o trabalho em rede, eu acho que ele tem que se alimentar disso, desse respeito, de ouvir o outro e aprender com o outro, né? E essa humildade de aprender, eu acho que todos nós praticamos muito nesse trabalho, com essa clareza de que o Brasil é enigmático. Temos uma frase, né? O Brasil não conhece o Brasil, que é muito boa, né? Porque é justamente isso, né? Nós temos realidades muito múltiplas e muito ainda por fazer na história, no conhecimento social sobre o nosso país. Obrigada, viu? Muchas gracias. Esta dimensión humana también que incluye la emoción del conocer y del compartir, me hizo recordar, Oresta, a nuestra querida Luz Helena. Entonces, el afecto, la importancia que tiene, pues, una conducción siempre cercana es algo relevante. Bien, muchas gracias, Rosa. Doctor Macionario, no sé si usted quiera comentar algo. O Gunther. Não, se eu pudesse, não queria falar depois da Rosa, mas é simplesmente dizer que é um aprendizado inédito para nós, professores, porque nós somos de unidades da nossa federação muito específicas e até há pouco tempo eu próprio tinha a arrogância de dizer a história da educação do Brasil, quando eu não estava falando, eu estava falando de São Paulo, às vezes nem de São Paulo, numa pequena região de Bauru, onde eu me localizo, e colocava o título do Brasil. A partir desse projeto com a Rosa Fátima, você desconstrói completamente na própria cabeça essa ideia que você conhece o país. Quando você vai ver, não foi só a questão regional, mas algo que me marcou muito como historiador é a questão das temporalidades diferentes do nosso país. Então, às vezes, no mesmo encontro, estávamos falando sobre São Paulo, na década de 1930,
outro falando sobre, mas isso em Minas Gerais é década de 1940, quando alguém fala, mas em Rondônia isso é década de 1960. A mesma coisa? Não a mesma coisa, mas processos análogos de escolarização, de formação docente, de experiências de educação rurais, que têm temporalidades muito distintas num país tão diverso como o nosso. Então, é só complementando o que a Rosa já falou. Essa experiência, ela nos faz relativizar os próprios conhecimentos que pretensamente sabemos sobre educação regional e que nós não possamos achar que o que ocorre na nossa unidade da federação é uma norma válida para o país inteiro, mas é muito, muito diverso. E, ao mesmo tempo, isso dá um sentimento de gente, o quanto falta a gente pesquisar. É tanta coisa que falta para fazer, mas é com prazer que você faz isso. Então, a Ilka já mencionou, sem felicidade, a felicidade é a prova dos 9. Sem um mínimo de felicidade coletiva, a coisa não anda. E a Rosa também tem esse faro de convidar a gente que ela sabe que não é pelos seus belos cabelos, é pelo bom humor, pela generosidade coletiva, de saber agregar, né? Porque se você não consegue agregar gente generosa, aí a coisa empaca. O mundo acadêmico é um mundo também de muitas vaidades, e pelo menos nessas experiências recentes de quase uma década com a Rosa Fátima de Souza, as vaidades têm sido muito mínimas. As vaidades, às vezes, elas são presentes na tentativa de dar o melhor de si, mas não com medo de ver e trabalhar com o melhor do outro. Essa horizontalidade, nas palavras da Oresta Lopes, é algo impressionante, em que nos marca, certamente nos marca e nos motiva a continuar trabalhando. Muchas gracias. Tengo más ganas de leer el libro ahora y conocer justamente, reconocer esa diversidad que también compartimos en México. Gracias por su presentación. No veo desde el chat si también que nos auxilia en Facebook y por